desabilitar outras. Espera só um pouquinho. Espera aí. Tem o chat. Ok, agora deixa eu desabilitar outra coisa aqui também. Pronto, vamos nessa. Pessoal, na aula anterior, na aula passada, nós estávamos desenvolvendo o site do Astrogiro, tá? Então, deixei mais ou menos numa situação semelhante a essa. Eu coloquei as duas imagens, tá? Então, tanto a Astrogiro como a imagem de marketing, né, do site dele. Então, tá aqui. Eu mostrei para vocês como que se trabalha com imagens dentro do HTML. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais do CSS, tá? CSS eu já tinha explicado para vocês. O CSS é a linguagem que muda o design da sua página. O CSS, ele trabalha bastante com cores, ele trabalha na parte de alinhamento, né? Tanto de imagens como de texto. Então, a gente vai trabalhar, mas a gente vai focar mais um pouco nessa parte aí, ok? Então, espero que vocês tenham entendido bem a diferença entre o que é o CSS e o HTML, que na hora de montar os textos, tá, eu uso o HTML, mas na hora de alinhar os textos, por exemplo, ou dar cor aos textos, eu uso o CSS. Então, são duas linguagens essenciais, precisa trabalhar com essas duas linguagens para montar um site básico hoje em dia, tá? Bom, agora eu quero mostrar uma realidade para vocês aqui. Eu vou pegar meu index, tá? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e aqui eu vou editar ele com o Notepad, ou seja, entrar na parte dos códigos. E eu queria já avisar para vocês o seguinte, tá? Espera aí, deu um bugzinho, deixa eu abrir de novo aqui. Vamos lá. Pronto. E eu queria já avisar para vocês, pessoal, que conforme você vai colocando conteúdo na sua página, conforme você vai colocando texto, conforme você vai formatando o texto, conforme você vai colocando imagens, esse código aqui ele vai ficando maior, muito maior. É óbvio, né? Você já esperava isso. Olha, eu estou usando aqui um pouco mais de 60 linhas, né, dentro do Notepad, e era só para poder exibir isso aqui, ó. Imagine se eu tivesse uma página muito maior, com mais conteúdo, com mais formatações, então eu teria muito mais linhas. E eu tô com mais de 60 linhas aqui, porque eu estou trabalhando duas linguagens dentro do mesmo código, quer dizer, dentro da mesma página. Então, isso ajuda a aumentar mais ainda as linhas. Então, conforme eu cresço aqui no HTML, ou então aumento aqui no CSS, vai ficando muito maior. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, tá? Vai ficando gigante o código. Mas você pode amenizar isso, tá bom? Lembre-se que nós temos duas linguagens aqui dentro. E se a gente separar essas linguagens? E se a gente colocar HTML num documento e o CSS num outro documento, separados os dois códigos? Não seria melhor? E talvez você esteja se perguntando, mas separado funciona? Se eu separar o HTML do CSS, eu vou conseguir ainda fazer a página funcionar? Funciona, pessoal, funciona, tá? E a ideia dessa aula é mostrar que eu posso separar os dois, o HTML do CSS. Ok. Gente, antes de mais nada, bom dia, Rafael. Antes de mais nada, eu queria só dar um lembrete para vocês, tá? Alguns de vocês que talvez faltaram em aulas anteriores, ou então, tipo, assistiu, mas não conseguiu assistir a aula inteira por algum problema, algum motivo, tá? Eu vou fazer uma recomendação muito importante para vocês, tá? Estudem também esse assunto meio por fora, sabe? Não precisa ficar preso na minha aula. Se você não assistir minha aula, não vou entender. Gente, quem está assistindo aula online tem que ter um esforço maior, tá? Você não está conseguindo pegar minha aula porque, sei lá, sua internet ficou ruim, aí você entrou só no segundo tempo, ou então na outra aula você teve que faltar. A criação de site é um módulo de continuidade. As aulas é sequência. Não tem como você entender a aula de hoje sem você assistir a aula passada e a aula anterior. Então, como eu sei que alguns de vocês têm dificuldades, tá, com relação a aulas, às vezes a internet, às vezes algum problema, eu recomendo que vocês acessem o site do YouTube, tá? Talvez eu já tenha falado para vocês,
tá? Mas eu vou dar a recomendação de novo, se eu já falei, tá? Lá no site do YouTube tem um canal que se chama Curso em Vídeo, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, Curso em Vídeo. Esse canal é um canal muito bom, porque ele ensina criação de sites, programação, tem muitos cursos. Todos os cursos aqui são gratuitos, tá? É um canal bem profissional. Então, esse aqui vai ser seu quebra-galho, tá? Caso você esteja com dificuldade na minha aula, caso você esteja com dificuldade de internet ou coisa assim, porque aí quando você estiver dentro da minha aula, se você está acompanhando lá o canal e está entendendo um bocado de coisas lá, você não fica tão perdido na minha aula, tá? Então, o nome do canal é Curso em Vídeo, tá? Aí você acrescenta aí, ó, coloca HTML, para ele ir direto ao ponto, tá? Curso em Vídeo HTML. Bom, gente, ó, qual que é a ideia? Anota aí para você não esquecer, tá? Que se você não lembrar, bom, isso aí já é com você, tá, gente? Eu estou dando a dica. Se você não lembrar, se você realmente não se esforçar, não tá procurando, aí é um problema que você vai ter que resolver você mesmo, porque dificilmente você vai conseguir passar nesse módulo. Gente, olha só, então, curso em vídeo HTML, tá? Aí aqui no comecinho, ele tem uma playlist, tá? E nessa playlist, só clicar aqui, ó, ver playlist completa. Então, aí ele vai abrir aqui para você. E a parte interessante aqui é que ele vai mostrar um curso inteiro de HTML e CSS. Não é as mesmas aulas que eu passo em questão de, por exemplo, de tema, de assunto, mas tem muito código que ele ensina, tem muita coisa de HTML e CSS que eu ensino também. Por isso que vale a pena você conferir, tá? Deu um atrasozinho aqui. Agora eu lembrei que eu estou no Wi-Fi aqui. Gente, aguarda só um pouquinho. Deixa eu conectar o cabo de rede aqui, que isso vai facilitar até vocês aqui, para que vocês não tenham problema de conexão. Espera só um pouquinho. Ok, então está conectado aqui no cabo de rede, então facilita aqui minha internet, né? Então deixa eu ver se ele vai... Tem dia que o Wi-Fi aqui ele não é tão bom. Olha aí, carregou, tá? Carregou aqui, já está mostrando aqui uma playlist. Recomendo que vocês assistam, ó, se você quiser ir mais direto ao ponto, tá? Comece ali a partir da aula 4, tá? Porque as primeiras aulas aqui não é a parte de criação de site. Ele mostra ali a história da internet, história do HTML, como funciona. Se você quer já ir mais direto ao ponto, comece ali a partir da aula 4, tá? E aí vai fazendo aos pouquinhos, tá? Não tenha pressa, não fique assim, tipo, vou assistir tudo de uma vez. Não, não é assim que se aprende. Você pode ir assistindo pelo menos uns 2 vídeos por semana, tá? Para você ir acompanhando o ritmo aqui, talvez uns 2 vídeos por semana. E aí você vai fazendo os exercícios também que ele propõe, tá? Que eu recomendo, tá bom? Fechou? Então, espero que vocês tenham entendido o recado aí, tá, gente? Não é só para quem está faltando nas minhas aulas ou não está conseguindo acompanhar. Isso aqui serve para todos, tá? Bom, agora aqui é o seguinte. Vamos lá. Eu quero separar o meu CSS do HTML, tá? Para deixar o código mais enxuto, para diminuir as linhas de código aqui. Então, eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou selecionar toda a partezinha do CSS. O CSS vai começar a partir daqui, ó, desse H1 aqui. Então, seleciono, venho arrastando aqui, ó, até aqui. Então, tudo isso aqui que eu peguei é o CSS. Ainda é poucas linhas, não está fazendo tanta diferença assim. Mas vai ter uma hora que vai ter tanto código CSS que isso aqui vai ficar gigante. Então, já vou tirar ele daqui, vou separar do HTML. Então, vou aqui com o botão direito, recortar,
Ó, já recortei, ok? Ficou só HTML agora. Agora eu vou vir aqui, ó, em arquivo novo. É um arquivo totalmente novo para me colocar o CSS. Então, eu vou com o botão direito, colar. Sacou, gente? Ó, então, aqui é um arquivo separado. Esse aqui vai ser só para CSS. Então, vai ficar assim, ó. Um que é HTML, o outro que é CSS. E pode ficar tranquilo que os dois arquivos, eles conseguem fazer funcionar a página. Agora, um detalhezinho, tá? Eu preciso configurar esse arquivo como CSS, não é só colocar o código. Dá para você perceber que as letras nem ficaram coloridas, né? Então, precisamos configurar aqui antes. Aí você vai vir aqui em linguagem, vai na letra C e procura a linguagem que você está configurando para esse arquivo. No caso, seria CSS, a última opção. Ótimo, ó, tá marcado como CSS, você já viu que ele ficou colorido já? Então, agora eu vou salvar esse arquivo. Aqui vai outra recomendação também, tá? Quando você vai salvar a primeira vez, é arquivo, salvar como. Aí eu preciso salvar ele na pasta do site. Isso também é outra recomendação. Gente, se você não salvar na pasta do site, não funciona. Então, eu já estou aqui, ó, na pasta do site do Astrogildo. Vou dar um nome, tá? Eu posso dar qualquer nome, mas vou dar um nome que tem mais a ver com o que eu estou fazendo, né? Então, isso aqui são estilos CSS, é um estilo de formatação. Por isso que eu vou chamar esse arquivo de estilos. Aí você tem que escrever assim, ó, estilos.css. Este é o nome, tá? Estilos.css. Tem que lembrar desse nome aí, porque lá no HTML eu preciso fazer referência a esse nome lá para que ele funcione. Então, estilos.css. Eu vou clicar em salvar. Ok. Agora, olha só, gente. Eu vou lá na pastinha do site do Astrogildo. E aí vocês podem perceber que agora nós temos um arquivo novo, né? Ó, esse aqui, ó, estilos. Ok? Talvez alguns de vocês estejam reparando que as imagens, hoje, elas estão fora da pasta. É isso mesmo, eu também posso fazer assim, fora da pasta imagens. Mas depois eu posso organizar também dentro de uma pasta imagens. Mas o que importa é que tudo tem que estar na pasta do site do Astrogildo, tá? Você não pode fazer nada fora dela. Então, aqui, ó, tem o arquivo estilos, tem umas imagens e tem o index. Bom, certo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o código. Pessoal, aqui na parte do código, tá? Eu vou fazer o seguinte. Aqui em estilo CSS está tudo ok. Agora eu vou vir aqui, ó, no index. Esse style aqui era só para indicar que eu estava fazendo um código em CSS. Agora eu não preciso mais disso. Então, vou apagar essas duas linhas. Não preciso mais do style. Ok? E olha, gente, se eu salvar aqui, salvei, né? E atualizar a página. Vamos lá. Atualizar a página, vocês vão perceber que ele perdeu toda a formatação do CSS. Ou seja, eu tirei fora o CSS da página, não funcionou. Mas por que não funcionou? Você não falou que se separasse ele não ia funcionar? Gente, aqui não funcionou ainda por um motivo, tá? Os dois arquivos existem. Só que para um reconhecer o outro, um saber que o outro arquivo existe, eu preciso fazer um link aqui dentro do HTML apontando que eu preciso que ele ache o código CSS dentro da pasta. Tá? Eu preciso que o HTML reconheça que existe um arquivo CSS dentro da página. E como é que eu faço isso? O link é feito da seguinte forma. Tá? O link é igual style sheet. Aqui eu coloco, aqui vem o ponto-chave, ó. Aqui eu coloco o quê? Aqui eu coloco o nome do arquivo que eu quero que ele reconheça, tá? Que se chama estilos.css, ok? Aquele arquivo que eu salvei. Aí ele vai saber que esse arquivo existe e aí ele vai reconhecer. Aí continuando, tá? Espaço, aí eu coloco aqui, ó,
o tipo de documento que eu quero que ele reconheça. Ele é do tipo texto CSS. Pronto. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o link que vai achar o arquivo lá na página, o arquivo lá na pasta do site, tá? Então eu vou salvar, tá? Lembrando que se eu estiver salvando a atualização é sempre nesses botõezinhos aqui. E vamos dar uma olhada para ver. Ah, agora sim, ó, tá vendo? Ele voltou a reconhecer o CSS. As letras passaram a ter cores novamente, tá? E tá tudo ok agora. Agora sim, tá? Então, ó, a situação aqui na pasta, tá? Ó, é o arquivo estilos aqui e o HTML aqui, tá? Então, os dois estão aqui, os dois separados. Aqui mostrando os dois arquivos. E agora eu posso trabalhar, eu posso encher tanto o CSS aqui, tá? HTML aqui, não vai ficar muito código. Pode até ficar muito, mas vai ficar menos do que eu colocar as duas linguagens juntas. Sacou? Gente, espero que vocês estejam entendendo, tá? Eu sei que alguns de vocês podem estar boiando aí, que eu sei, tem alguns alunos que ficam meio zen da vida, mas, ó, é falta de estudo, tá? Não tem como você entender essa aula sem aulas anteriores. Recomendo altamente que vocês continuem estudando no curso que eu recomendei. Pratiquem também. Ah, não tenho computador. Lembra que eu falei que no celular tem um aplicativo, se chama Treb Edit. Você baixa ele e pratica HTML. Funciona também, tá? Então, a questão é de você fazer sua parte, você fazer seu esforço. Porque não adianta, por mais que eu prepare a aula, por mais que eu coloque tudo prontinho aqui para você, por mais que eu explique, se você não praticar, você procura não entender a aula, fica bem difícil. Pessoal, agora são 11 horas, chamadinha rápida aí, tá? Manda os nomes de vocês aí no chat, por favor. Ok? Então, todo mundo mandando os nomes aí para o chat, tá bom? Lembrando que você não mandar nomes no chat, você corre sério risco de levar falta, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Não sei se vocês estão recebendo mensagens lá nos grupos, tá? Acabei de receber a notificação aqui que nós vamos ter uma parada, né, de férias ou recesso de aulas, tá? Então, pelo comunicado aqui que recebi da Aeronet, vocês também devem ter recebido nos seus grupos, tá? Nós vamos ter uma... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu já vou avisando que já aconteceu casos. Alguns de vocês pode ser que não estejam nos grupos oficiais da escola, tá? Então, se você não está no grupo oficial da escola, entre em contato com a Aeronet, porque você não está recebendo avisos. Às vezes, você está apenas no grupo de aulas online. Então, verifica com a escola se você está, por que você não está no grupo oficial. Se você está recebendo mensagens da Aeronet no outro grupo lá, então você está no oficial, tá? Então, ó, tem um comunicado de férias aqui, que eu acabei de receber. Olha se você recebeu também. Aqui está avisando que a partir do dia 13 de dezembro, tá? A gente vai parar as atividades. Ou seja, não vai ter mais aula a partir do dia 13 de dezembro. Na semana que vem, né? Então, não, semana que vem não. Tem a semana que vem e na outra. Ok? E a gente só vai voltar no dia 11 de janeiro, tá bom? Então, preste atenção aí, dia 11 de janeiro nós voltamos. Então, se você... Depois você dá uma olhada no teu celular e se você receber a notificação. Se você não recebeu, eu estou falando aqui já, tá? E se você não está recebendo notificação, melhor você se preocupar, tá? Melhor você entrar em contato com a escola e pedir para adicionar você no grupo. Ok, o Ian acabou de ver aí, tá? Então é isso aí, gente. Verifica nos grupos de vocês aí se vocês estão recebendo esse aviso, tá? De comunicado de férias, tá bom? Obrigado aí também por compartilhar no chat. Ok, então quer dizer que nós temos essa aula e temos a outra da semana que vem só, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Continuando aqui. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Aqui nessa atividade, além de separar o CSS, eu queria também mostrar para vocês que
dá para a gente fazer mais coisas. E eu quero mostrar para vocês que dá para a gente transformar nosso layout, nossa página, numa coisa mais caprichada, mais elaborada, né? Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Peraí. Ah, tá, agora eu entendi. É que esse bem-vindo veio mais para cá por causa do Astrogildo, né? Que foi pro lado lá, mas tudo bem, sem problemas. Eu queria fazer o nosso site ficar um pouquinho mais elaborado no sentido de estrutura, tá? Se você não entendeu, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Espera aí. Calma aí. Eu devo ter um desenho aqui da estrutura do site, tá? Como é que eu quero que ele fique. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, que aí fica mais fácil aí para mostrar para vocês, tá? Então, eu devo ter isso aqui em algum lugar. Então, vamos ver aqui. Geralmente eu deixo numa pasta. Não está aqui. Estava tão fácil, eu tinha visto antes, por isso eu acho agora. Deixa eu ver se está aqui. Achei. Ó, veja bem a estrutura aqui. Ó. Vou abrir como imagem aí. Aí vocês devem estar vendo aqui. A gente chama isso de desenho do site ou layout. Não quer dizer que o site vai ficar exatamente assim, mas aqui ele dá uma ideia de uma estrutura. Como que vai ser dividido aí o nosso site, tá? Então, assim, você vai dividir seu site em várias partezinhas. Você vai colocar uma divisão lá em cima, que vai ser o topo, o cabeçalho, chamado de header. Aí tem a barra de navegação, que você vai criar ali para ser uma barra de menus, onde você vai poder acessar as outras páginas do site. Vai ter uma divisão ali onde você vai colocar matéria ou conteúdo, né, da página. Do lado aqui temos o aside, onde você pode utilizar para um espaço para publicidade, links ou coisa assim. E lá no final tem o footer, que é o rodapé, né, onde você coloca créditos finais do site, né, seu nome, o nome da empresa e coisas assim. Tá? Então, assim, um site mais estruturado hoje, atualmente, depois se vocês forem assistir mesmo o curso lá que recomendei para vocês, você vai ver que o professor lá, ele comenta muito sobre isso, tá? Sobre você estruturar o site. Então, a gente pode fazer isso, tudo bem que o nosso não é um curso avançado, não é um curso de web design, tá? O curso dele lá é curso de web design, aqui não é. Aqui é um curso básico, né, de criação de site, mas mesmo assim a gente vai fazer muita coisa parecida. Então, aqui nós vamos dividir, tá, em partes, para ficar bem melhor visualmente, mais profissional, tá bom? Vocês entenderam? Então, o site vai ser dividido em partes. Aqui, se você olhar o nosso layout atual, você vê que ele está todo bagunçado, né? Ele é tudo uma coisa só, né? Então, ele não tem divisões. Então, a gente vai dar uma arrumada nisso, ok? Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que essas divisões que eu estou fazendo aqui, cada partezinha com esses nomes, isso aqui só funciona no HTML5, né? A versão mais nova. As versões antigas, você podia até fazer divisões, mas você não podia utilizar esses nomes, tá? Agora, tem uma coisa também que não pode esquecer. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 partes. E todas essas 6 partes estão dentro de uma principal. A div principal, a divisão principal é a que engloba tudo isso, tá? Então, a gente vai criar ela primeiro, depois a gente faz essas partezinhas menores. Talvez eu não crie esse aqui, o article, tá? Talvez para não ficar muita coisa, talvez eu faça o section, mas eu não faço esse aqui, esse mais escurinho. Bom, então vamos criar a primeira div ou divisão do site, que vai ser a maior de todas, tá? Então, onde que faz isso? Bom, onde começa a estrutura da sua página, tá? Então, aqui começa os títulos, começa as imagens, e eu vou fazer exatamente aqui, tá? Antes de começar os títulos, depois do body. Então, vou criar aqui uma tag chamada div, e eu vou dar um nome para ela. O ID aqui é de identificação, né?
como é que vai ser identificada essa div. Div é divisão, tá? No caso, eu estou tentando, não quer dizer exatamente literalmente isso, mas eu estou simplificando para vocês que div é relacionado à divisão. Então, o nome dessa div, dessa divisão que eu vou criar, vai se chamar geral. Eu posso dar qualquer nome aleatório, mas vou chamar de geral para que eu possa lembrar que essa divisão aqui seja a divisão maior de todas, aquela geral, onde eu vou colocar todas as outras divisões dentro dela. Tá, então ela começa aqui. E aonde termina essa div? Lá no final da página, tá? No final de tudo. Então, aqui, ó. Aí eu fecho a div aqui, ó. Entendeu? Então, estou englobando todo o conteúdo da minha página dentro dessa div geral. Ok? Por isso que eu marquei o início aqui em cima, antes dos textos, e fechei lá no final dos textos. Tá? Então, tá aqui, ó. Agora é o seguinte, pessoal. Agora que eu já fiz isso, vamos dar uma olhadinha aqui de novo no layout, ó. Nós temos aqui a primeira divisão, tá? Que seria, no caso, aqui o header. Nós temos aqui o header. Então, vamos criar essa divisão aqui agora, tá? A gente vai fazendo um por um. Talvez não dê tempo a gente fazer tudo isso na aula de hoje, tá? Então, a gente termina semana que vem, mas hoje ainda dá tempo de fazer um bocadinho. Então, vou fazer o header. Como é que faz? Onde começa? Então, header, para quem não sabe, tradução literal é cabeçalho ou título, né? O Rian está perguntando como é que fecha, mas como é que fecha o quê? Entendeu? Ah, como é que fecha essa div aqui, ó, onde eu abri, é isso? Então, ó, vi onde eu comecei, né? Ó, comecei aqui no início da página, depois do body, aí eu escrevi o início. O fechamento tem que ser no final do seu site, tá? Lá onde termina os textos, onde termina as imagens, aí você fecha, ó, você vai escrever isso aqui, vai escrever fechamento com a div, entendeu? Muito, muito legal você ter perguntado isso, porque é sinal de que você realmente está procurando saber como é que funciona, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, porque depois na prova não tem como tirar dúvidas. Então é isso aí, gente. Ó, lá no final eu fechei a div, onde eu termino todo o conteúdo. Agora, vamos fazer uma divisão dentro dessa div geral, tá? Header significa cabeçalho, ou a parte onde abrange os títulos. E os títulos da minha página, no caso, seria isso aqui, ó. Assurgido SA, cria agora mesmo o seu website, bem-vindo ao website. Isso aqui, essa parte aqui é a parte dos títulos, tá? Do cabeçalho. Então, eu vou colocar o header aqui. Então, vamos lá. Ok, então, vou fazer aqui, ó. Header. Aí foi onde eu iniciei. Eu coloquei conteúdo, terminei os títulos. Onde que eu termino os títulos? Eu termino aqui, ó, no bem-vindo ao website da Astrogildo. Eu vou terminar aqui. Usando sempre a barrinha, né? Que indica que você está fechando, tá? Então, olha aí, ó. Header aqui, header no final aqui. Então, toda essa parte aqui vai ser título. Mas tem uma imagem, que é a imagem do Astrogildo, né? Eu vou tirar ela daqui, porque eu não quero ela como título. Então, vou deixar esse espaço aqui reservado somente para títulos. E o Astrogildo, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Talvez eu não use essa imagem agora do Astrogildo, né? Eu vou deixar para depois. Depois eu coloco a imagem do Astrogildo, tá, gente? Né? Só para não atrapalhar aqui os títulos. Senão vai ficar difícil. Então, eu vou deixar assim mesmo. Ó, vai sumir, quando eu atualizar aqui a página, vai sumir a foto do Astrogildo, tá? Porque eu tirei ela. Então, e agora eu estou criando a parte do cabeçalho. Eu vou salvar aqui. E aqui eu vou vir aqui na página, vou atualizar. Como eu disse, né, sumiu a foto do Astrogildo. E, no entanto, parece que no restante parece que não aconteceu nada. Gente, aconteceu sim. Só que você só vai perceber que mudou aqui na página quando eu começar a fazer a formatação em CSS. Quando eu começar a colocar alinhamento, cores, essas coisas, aí você vai realmente perceber que tem divs aqui. Então, eu só marquei a estrutura por enquanto.
Falando nisso, vamos fazer já o CSS para a gente ver já se nossas divs estão indo bem, né? Se estão funcionando. Então, vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui, ó, estilos.css. Vou escolher aqui, vou lá para o final. E aqui eu vou colocar a primeira div que eu vou formatar. Eu criei duas, tá? Criei a div geral e o outro lá foi o header. Eu vou escolher primeiro formatar geral. Como eu escrevi lá, div id geral, quando eu for no CSS fazer a formatação, eu tenho que fazer assim, ó. Eu coloco uma hashtag e coloco o nome da div, que se chama geral. E aí eu abro chaves. Tudo que eu fizer dentro das chaves vai afetar a div geral. Lembre-se que essa div geral abrange a página toda. Então, tudo que eu fizer aqui vai mudar na página inteirinha. E uma das coisas que eu quero mudar é a largura da página, tá? Observe que a largura dela está de ponta a ponta, né? Ela começa aqui na esquerda, bem aqui encostadinho, e ele termina lá na direita, bem encostadinho lá na direita, tá? Eu posso mexer na largura dessa página aqui, posso deixar ela mais estreita ou não, entendeu? Então, vou mostrar aqui para vocês como funciona. Para você mexer com a largura da página, você usa o width, que a gente usou esse código aqui também para mexer na largura ou o tamanho da imagem. Então, width, e aqui vou colocar ele, eu vou fazer uma largura bem notável aqui, ó, 400 pixels. É px, quer dizer pixels, tá? Eu vou salvar e... Bom, eu não sei se já vai estar funcionando. Vamos fazer o teste aqui, tá? Vamos salvar aqui, atualizar. Ah, já funcionou. Olha aí, gente, ó. Eu diminui a largura para 400 pixels. Olha como ficou a página. Tudo bem, ficou horrível, né? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que se eu mexer nos números lá, eu posso ter um controle da largura toda da página. Então, olha só, já não é mais aquela página larga, agora diminui a estrutura, você vê que a imagem é a única que não distorce, mas o texto sim. Então, conforme eu vou colocando números aqui, ó, eu vou aumentando ou diminuindo, sacou? Ó, aumentar aqui para 900. E olha só como ele esticou mais agora. Só que se você perceber também, agora tem um detalhe. Toda a página está ficando sempre alinhada à esquerda. E eu quero colocar essa página toda ao centro, né, no meio. Como é que eu faço? Aí eu vou fazer isso aqui alinhado a outro do CSS, né? Então aqui embaixo eu vou colocar margem auto de automático. Então ele vai colocar as margens de forma automática. Vai fazer uma distribuição automática das margens, tanto o lado direito como esquerdo, superior e inferior. Ele vai colocar as margens de forma automática. Então, vou salvar aqui, atualizar. Olha aí como ficou, tá? A página, o conteúdo todo centralizou, ou seja, as margens ficaram de forma automática, direita e esquerda ficaram a mesma coisa, em cima e embaixo, e aí centralizei a página. Então, o segredinho para você colocar toda a página no centro, tudo de uma vez só, é criar uma div geral, né, que vai pegar tudo, e depois você formatar essa div. Você estipula aí qual vai ser a largura e qual vai ser a margem, no caso tem que ser automático, tá bom? Agora, um outro detalhe interessante é que eu posso mudar a cor de fundo também, né? Você pode ver que tá branco no fundo, né? E existem duas coisas aqui, tá? Existe a cor de fundo da div geral, e existe a cor de fundo do body. Daqui a pouco você vai entender melhor direitinho isso aí, tá? Existem esses dois. Eu vou fazer essa diferenciação, tá? Primeiro eu vou colocar a cor de fundo primeiro eu vou fazer do body, tá? Então, deixa eu ver se tem um CSS aqui. Não, não tem. Eu vou criar aqui um outro CSS, tá? Um CSS do body, para mostrar que os dois são diferentes, tá? Então, escreva aqui, ó, body, abre chaves, é outro CSS, tá, gente? Rafael perguntando se pode mandar as fotos. Mando sim, se você quiser eu mando. E me manda passa seu e-mail lá no meu WhatsApp,
entendeu? Aí eu mando por e-mail para você, você baixa, você vai fazer no computador, então aí você passa o seu e-mail e aí eu mando para você, tá? Mas me lembra lá, me lembra se eu não esqueço. Então, aqui no Buddy, tá? Eu vou colocar aqui, ó, background color. Background color é como mudar a cor de fundo, tá? Escrevi errado também, peraí. Background, olha aí. Eu vou colocar ele como preto. Depois eu explico o esquema das cores, tá, gente? Eu posso fazer assim, ou posso colocar black. Vou colocar black, vai. Se você digitar o nome da cor em inglês, ele funciona também. Tá. Deixa eu salvar aqui só para ver se está funcionando. Deve ficar tudo preto. Ficou tudo preto. Beleza. Calma aí. Se assusta não, tá? Eu quero que o body seja preto e agora eu quero que a cor do fundo da div seja branco, tá? Aí eu venho aqui, ó, no geral, eu faço a mesma coisa, ó, background color, aí vai ser branco. Então, aí ele vai separar os dois, ele vai separar o que é fundo e o que é geral. Então, eu vou salvar aqui e atualizar. Ó, agora sim. Agora, nitidamente, você já percebe o que é o buddy e o que é a div geral. A div geral é o branco e o fundo lá preto é o buddy, tá? Então, existe esses dois. É que como os dois estavam da mesma cor, aí você ficava confuso, você não sabia quem era quem. Agora, distinguir aí a diferença, tá bom? Gente, é o seguinte, no segundo tempo, a gente vai dar continuidade aqui, tá? E, então, fiquem no aguardo, tá bom? A gente volta logo, logo. Então, é isso aí, galera. Então, até mais. Até daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutos, já mando o link para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Até daqui a pouquinho.